falará para nós sobre a promessa do Pai. Amém. Bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Ranieri, como ele mesmo falou. Sou da comunidade desde 2000. Comecei muito cedo, comecei com 17 anos. Sou pai de família. Minha esposa Kaline, meu filho João Lucas. E sou professor de biologia, Colégio Santana e também do Farias Brito. E a gente hoje vem conversar aqui sobre essa pessoa tão especial que é o Espírito Santo. Por isso, quem tiver com a Bíblia, por favor, abra em João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1. Amém? A conversa com Nicodemos. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos notáveis judeus. Ele veio de noite ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que tu és um Deus, que tu és um mestre que vem da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, a menos que nasça de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como um homem poderia nascer sendo velho? Poderia ele entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ninguém a não ser que nasça da água e do Espírito pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires por eu ter te dito, necessário vos é nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos lhe disse: como é que isso pode acontecer? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não tens o conhecimento dessas coisas? Em verdade eu te digo, nós falamos o que sabemos, nós testemunhamos o que vimos, e no entanto, vós não recebeis o nosso testemunho. Se vós não credes quando eu vos falo das coisas da terra, como creríeis se eu vos falasse das coisas do céu? E, no entanto, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Palavra da salvação. Bem, nós somos batizados quando criança, alguns são batizados quando adultos, e a gente recebe de Deus o selo, a impressão, a marca como cristãos, que é exatamente a presença do Espírito Santo. Eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Nós somos moradas de Deus. E muitas vezes sabemos disso e nós não recorremos ao Espírito Santo. O Espírito Santo sempre foi prometido por Deus, desde a época dos profetas. Existia um profeta chamado Joel, por isso eu vou lá em Joel, rapidamente, em Joel 3, que nos diz assim: depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens visões, mesmo sobre os servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. Palavra do Senhor. Ou seja, Deus sempre nos prometeu o seu Espírito. Para quê? Para que nós não estejamos sozinhos. Vocês viram que Jesus, ele deve ser o nosso Senhor. Na pregação anterior,
O Luciano falava sobre o senhorio de Jesus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. É nos dito até mesmo na palavra que Deus tem ciúme de nós. Ele não quer dividir nós com ninguém. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Foi nos falado isso através do Luciano, onde nós devemos deixar que Jesus seja o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Rei. Mas isso só é possível se for pela força do alto. Se for pela força do Espírito Santo, que nos dá sustento, que nos dá ânimo, que nos dá coragem para enfrentarmos o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Por isso que Jesus, ele sempre estará conosco, até mesmo pela presença do Espírito Santo. É possível fazer a vontade de Deus sem o auxílio do Espírito Santo? É possível fazer a vontade de Deus sem o auxílio do Espírito Santo? É possível, por exemplo, perdoar? Perdoar é fácil? Não, muito difícil. Quem disser que é fácil perdoar, né, eu dizer, já está no céu. Porque é muito difícil. Somente pela ação do Espírito Santo isso é possível. Às vezes no dia a dia, na nossa casa, na nossa família, nós temos as nossas desavenças, às vezes nós temos as nossas discussões, às vezes acabamos tendo até algum tipo de problema com alguém do trabalho, seja onde for. E muitas vezes isso só pode ser superado pela graça de Deus, só pode ser superado pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós somos cheios se nós pedirmos o Espírito Santo de Deus. Nós não somos apenas um ser de carne. Dentro de nós existe o Espírito Santo. Por isso que Joel, ele vai dizer isso. Mas lá em Ezequiel, também profeta, 36, versículo 26, diz assim: eu vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos tendo um coração cada vez mais petrificado, um coração duro, um coração difícil de ser moldado pelo próprio Deus. Às vezes, pelos problemas do dia a dia, às vezes por alguns sofrimentos que nós enfrentamos, algumas perdas que acontecem na nossa vida, por algumas chateações, algo que nós muitas vezes esperamos e nós não alcançamos. Às vezes a gente vai se deixando levar por isso, até mesmo por uma fé muitas vezes fraca, vazia, e às vezes a gente vai se deixando levar e o nosso coração vai ficando um coração de pedra, um coração difícil. Tem gente que vai ficando tão difícil até de conviver com as pessoas, vai ficando aquele coração duro. Só que o Senhor vem nos dizer hoje que Ele tem a nos dar a graça necessária para quebrar esse coração de pedra, esse coração duro. Quantos de nós, muitas vezes, estamos assim, com o coração fechado, que muitas vezes a gente fica indiferente a Deus, viramos as costas para Deus, mas Deus, Ele quer um novo para cada um de nós. E Ele nos dá o Espírito Santo para transformar esse coração de pedra num coração de carne e nos dá uma vida nova. A gente viu aqui que Joel e Ezequiel, profetas do Antigo Testamento, já nos dizia que o Espírito Santo viria em nosso socorro, em nosso auxílio. Porque a gente sabe muitas vezes que tem gente que acha que consegue enfrentar o dia a dia, a vida, sem Deus. E vive sem Deus, vive sem crença, vive às vezes até acreditando em coisas, né? Como vocês viram, como superstições. Por exemplo, eu, antes de entrar na renovação, era muito supersticioso, muito, né? Quando assistia um jogo, por exemplo, do meu time, eu vestia aquele calção e aquela blusa, porque se não fosse, o time não ia ganhar. E eu não reparava isso, que tanto faz eu usar o calção como não, e a blusa,
O time ganhava ou perdia, eu não via isso. Está entendendo? A gente fica meio cego. Era supersticioso. Mas isso Deus foi transformando, foi libertando, foi curando. E eu passo embaixo de escada, pego no gato preto, né? Enfim, não tem mais esse tipo de deixar a chinela emborcada, a blusa desavessa, né? Enfim, isso para mim é besteira hoje. Por quê? Porque isso não vem de Deus. Isso muitas vezes a gente cria, vai criando, mas o Espírito Santo ele vai transformando o nosso coração, vai nos dando um novo revigoramento. Nós não podemos achar que nós estamos nessa vida sozinhos e que nós devemos enfrentar a vida, lidar com o dia a dia sozinhos do nosso jeito. Uma hora a gente percebe que só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos consolar em determinados momentos. Só Deus pode curar aquela ferida que muitas vezes nós trazemos no nosso coração. Só Deus pode nos dar a força necessária para aquilo que a gente precisa. Ezequiel e Joel falaram a respeito disso, profetas do Antigo Testamento. Jesus vai confirmar através do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, já no Novo Testamento, onde Jesus diz assim: quando vier o Paráclito, que quer dizer o defensor, o advogado, o Espírito Santo, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele próprio dará testemunho de mim. Jesus, quando ele avisou para os discípulos que ele ia subir ao Pai, ele deixou claro: olha, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar órfãos, como nos diz em um outro evangelho, vocês não vão ficar desamparados, existe alguém por vocês, existe um advogado, um defensor, que ajudará cada um de vocês a propagar o meu evangelho, a viver o meu evangelho, a viver a vontade de Deus. É esse o nosso defensor, é esse o nosso paráclito, o nosso advogado. Quantas vezes na minha vida eu percebi que somente o Espírito Santo podia me dar a força necessária. Eu era uma pessoa muito tímida, que não tinha coragem nenhuma de falar em público. Hoje eu sou radialista e sou professor. Isso foi obra do Espírito Santo. Quando eu entrei na renovação, questão de 2 anos, né, o Genildo, que é da comunidade, é quase um ancião da comunidade, me chamou, né? Ainda bem que a gente está aqui, né? E ele me chamou para poder ser da rádio, ir para a rádio. Aí eu pensei assim, não, eu vou só ver, né? Eu vou só ver ele falando, isso foi em 2002, né? Vou só ver lá, acompanhar, né? Pensando assim, né? Aí ele botou logo para falar, né? Eu todo me tremendo, né? Porque no início é assim mesmo. Mas o Espírito Santo, ele vai nos dando a graça, vai nos dando a sabedoria, vai nos dando o jeito, né? A forma de se expressar do melhor jeito possível. É o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que vai fazendo essa obra. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. O Espírito Santo não nos desampara em nenhum momento. Assim como Jesus ele prometeu o Espírito Santo veio, como mesmo foi prometido. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, o Espírito Santo ele vai descer sobre os apóstolos, vai descer sobre os discípulos, como o próprio Jesus tinha prometido, e como os próprios profetas tinham prometido. Vocês confiam na promessa de Deus, sim ou não? Sim, eu confio na promessa de Deus. Por isso se concretizou, quando nos diz assim, ó, em Atos capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, achavam-se reunidos todos juntos. De repente veio do céu um ruído como de um violento vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam.
Então lhes apareceu algo como línguas de fogo, que se repartiram e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e se puseram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo 1 ao 4. Aquilo que Deus tinha falado por meio dos profetas, aquilo que Jesus tinha falado se concretiza na vida dos discípulos. Isso também se concretiza na nossa vida, se nós realmente querermos o Espírito Santo na nossa vida. Se nós buscarmos, procurarmos o Espírito Santo, essa força, essa graça necessária para a nossa caminhada. Não há como seguir a vontade de Deus, não há como trilhar o caminho de Deus se não for pela ação, pela força, pela graça do Espírito Santo. Nesse momento os discípulos, eles estavam com muito medo, porque os discípulos não tinham mais Jesus. Jesus já tinha ido ao Pai. Mas naquele momento de oração, no cenáculo, como nos diz aqui em Atos 2, aqueles discípulos, mesmo com medo, acreditaram que Jesus sim iria enviar por meio do Pai o Espírito Santo. E naquele momento eles ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios. E isso depende de quê? Da abertura do nosso coração. Depende da abertura de cada pessoa. Porque o Espírito Santo não é só para uns. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo é para mim, o Espírito Santo é para você, o Espírito Santo é para a sua família, o Espírito Santo é para todos nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, quando é confirmado na crisma, é preciso sempre recorrer à ação do Espírito Santo. É necessário sempre buscar no Espírito Santo esse consolo, essa força do alto. Se nós realmente pedirmos, se nós realmente clamarmos a presença do Espírito Santo. Quando a gente está com sede, a gente bebe um copo de água cheio ou é só 2 dedinhos de água? Um copo cheio. Então, quando a gente está com sede, a gente procura matar a nossa sede. E muitas vezes existe um vazio existencial em muitas pessoas, inclusive em jovens, e eu lido com muitos jovens, que procura em outras coisas, que procura muitas vezes nas festas, nas drogas ou em outros caminhos, para preencher aquilo que não preenche, para curar aquilo que não cura, que vai criando cada vez mais um vazio tremendo no coração da pessoa. E é só o Espírito Santo que consegue nos dar essa graça. Aqui nós contamos a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um doutor da lei, ele era conhecedor da lei. Ele sabia, inclusive, de toda a lei de Deus por meio de Moisés. Ele sabia, ele conhecia. Mas parece que lhe faltava algo. E Nicodemos, como ele era doutor da lei, ele não queria que as pessoas vissem Nicodemos, vissem ele falando com Jesus, que era o filho do carpinteiro, um homem simples. Ele não queria. E ele foi às escondidas, como nos diz aqui o Evangelho. E lá ele se encontrou com Jesus. E ficou se questionando, ficou se perguntando: como é que eu faço? Como é que eu faço para te seguir? Como é que eu faço, para poder ter a graça do céu? E Jesus vai dizer: é necessário nascer de novo. E aí ele não entendia como nascer de novo, ir por ventre da minha mãe de novo, Aí Jesus: pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, Como é que pode um negócio desse? Você é doutor da lei e não sabe disso, Você conhece a lei e não sabe disso. Necessário vos é nascer de novo. Precisamos clamar o Espírito Santo. Amanhã nós teremos um momento especial onde nós estaremos diante de uma pessoa que está tão viva no meio de nós, que é o Espírito Santo. Hoje teremos um momento com Jesus eucarístico, onde nós podemos também clamar a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de cada um de nós.
Em Romanos 6, versículo 4, diz assim: pelo batismo nós fomos sepultados com ele em sua morte, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, também nos levemos a uma vida nova. Nós não somos convertidos de uma vez só, a gente vai se convertendo. Todo dia é dia de mudança, é dia de conversão. E é todo dia que nós devemos clamar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Por isso que em 1 Coríntios 3, versículo 16, São Paulo vai falar: acaso não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muitas vezes a nossa vida no dia a dia, na correria, a gente procura fazer as nossas ocupações, ter os nossos afazeres, e se a gente não parar, não refletir, não se conscientizar de que é preciso ter esse momento com Deus, especialmente com o Espírito Santo, nós não conseguimos ficar de pé. Por isso que nós possamos pedir, especialmente nesses dias, nesse final de semana que vocês estão vivendo, essa presença do Espírito Santo. Diga para a pessoa do seu lado aí: meu irmão, diga para essa pessoa do seu lado. Se for mulher, claro que é minha irmã, né? Pelo amor de Deus. Minha irmã, meu irmão, você é templo de Deus. Você é morada de Deus. Você é morada do Espírito Santo. Não tenha medo. Acredite. Você não está sozinho. Você não é órfão. Tem alguém por você. E é o Espírito Santo. Então vamos ficar em pé e vamos pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro nesta noite de hoje. Pegue seus braços, feche seus olhos. Diga assim comigo: Espírito Santo. Espírito Santo. Vem em meu auxílio. Vem em meu auxílio. Vem preencher o meu coração. Vem preencher o meu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem me fortalecer. Vem me fortalecer. Vem me dar uma vida nova. Vem me dar uma vida nova. Todos os dias. Todos os dias. Então vamos pedir ao Espírito Santo: vem, vem, Espírito Santo, clamando.